E nós estamos iniciando esse mês de agosto. Deus, a minha alta defesa, é o tema do nosso mês. É como se nós estivéssemos dizendo: Deus é a minha fortaleza. E o tema desta palavra nesta manhã, encontrando socorro em dias de trevas. E durante todo esse mês, nós vamos mergulhar exatamente nesta consciência de que Deus está nos chamando para nos guardar. E se Ele está nos chamando para nos guardar, é porque dias difíceis estão ao nosso redor. A palavra dele diz que Ele não vai deixar, e olha que interessante, a maldade dos maldosos e a perversidade dos perversos querem entrar no meu arraial. Observem o tempo da visitação da crueldade do ímpio. Meus filhos estarão guardados em mim. Não dê atenção a eles, pois eu, o Senhor, lhes darei livramento visível. Uau! Deus vai manifestar livramento visível na vida de cada um de nós nesses dias. Porém, nós precisamos estar guardados nele, precisamos estar mergulhados nele. E a partir do dia 9, nós vamos iniciar 40 dias de transformação de vida. Então Deus, ontem orando, buscando, Deus deu essa direção, cara, durante 40 dias, nós mergulharmos mesmo nessa transformação. O Deus que me transforma. Todos os dias eu estarei ministrando pelo Instagram uma palavra nesta direção. E nós vamos entrar num tempo de jejum, num tempo de consagração. Nesse tempo, Deus, Ele tem dirigido para que nós possamos começar a preparar o exército do Senhor, que vai se levantar nesses dias para trazer a glória de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Então nós estaremos preparando, estaremos ministrando, preparando uma liderança, preparando aqueles que estejam realmente dispostos. Sim, eu quero me envolver, eu quero me entregar, eu quero me envolver na obra, eu quero me entregar, eu quero participar. Nós estaremos também levantando mais pessoas para participar aqui no culto, mais diáconos, mais levitas, mais pessoas para estarem lá em cima na transparência, para estarem nos ajudando, para que nós possamos realmente preparar a igreja para esse tempo que Deus realmente Ele está trazendo para nós. Então você que quer mergulhar, que quer participar, que quer se envolver, nos procure, porque será um tempo tremendo e Deus tem sinalizado coisas grandiosas, maravilhosas. Esses dias eu tive um sonho tão tremendo com a igreja, com aquilo que Deus realmente está preparando para a vida da igreja, e eu sei que serão coisas muito lindas, mas nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar olhando as coisas acontecendo, temos que nos mover, porque chegou a hora desse novo tempo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estão conectados conosco na sua casa. Hoje às 19 horas nós temos o nosso segundo culto de celebração aqui presencial. Então eu quero também dizer para você que nós já estamos entrando num momento muito precioso de liberação, de segurança. A infecção tem cedido bastante, já temos segurança para sair para trabalhar, para sair para estudar, para tantas coisas, inclusive para ver os cultos. Amém, queridos? Não deixe que o único lugar que você acha que é perigoso para você vir é a igreja, porque se a igreja é um lugar perigoso, não vá mais para o mercado, não vá trabalhar, não vá fazer mais nada, porque isso é um engano, uma mentira que precisa ser quebrado nas nossas vidas. Amém, queridos? Deus está nos dando esse momento.
e nós não podemos ficar alheios a isso. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, o que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Que coisa linda! Eu gosto quando a Bíblia começa dizendo assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou Adonai, o seu Yahvé, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Amém? Queridos, o mundo pensa que paz é falta de problemas. O mundo, ele pensa que paz é um tempo sem guerra, é um tempo sem barulho, ou um tempo sem conflito. Mas para aqueles que andam na palavra, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, a paz é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Yeshua HaMashiach. Ele é o príncipe da paz. Jesus é a nossa verdadeira paz. A paz não é ausência de conflito, a paz não é ausência de problemas, a paz não é ausência de guerra, a paz é a presença do Senhor. Há muitas pessoas que estão sem guerra, sem conflitos, sem problemas aparentes, mas estão sem paz, porque Jesus já não é Senhor, porque Yeshua, Ele não é o Senhor, Ele não é o centro de todas as coisas. Então, entenda uma coisa: paz não significa ausência de aflição, mas sim a presença de Deus em nossas vidas. A paz é essa presença real, não aquela presença religiosa, não aquela presença que você diz: não, eu creio em Deus, eu creio que Ele é o Senhor. Não, a presença é aquela presença que lhe toma, é aquela presença que lhe arrebata, e que vem como fruto de uma comunhão, como fruto de alguém que busca, de alguém que realmente se entrega ao Senhor. A paz, ela vem por essa consciência de que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A minha vida é o lugar que Deus escolheu para fazer casa para Ele, e eu preciso deixar a minha alma ser tomada por essa consciência. Eu preciso mergulhar nessa consciência. Quando nós olhamos no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1, o Senhor escrevendo, e aí a palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: aquele que anda no meio dos candeeiros, e que tem todas as estrelas nas suas mãos, aquele que está no meio da igreja. Veja, quem está falando é aquele que anda no meio da igreja. Quem é aquele que anda no meio da igreja? Jesus, aquele que tem a liderança da igreja nas suas mãos. E ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o que tu fazes, eu conheço o teu zelo, eu conheço todo o teu zelo com a palavra, que não se deixa levar por qualquer coisa, e conseguiu inclusive até perceber aqueles que estão mentindo, que se chamam apóstolos, mas não são. Mas eu tenho algo contra ti, que abandonaste as primeiras obras. E quando ele chama de primeiro amor, ele chama o envolvimento, um amor segundo a vontade de Deus, não é um sentimento, mas é uma atitude, amém? Então ele chama de primeiras obras o primeiro amor.
prática das primeiras obras. Volta a alegria de servir ao Senhor. Porque há tempo nas nossas vidas que não há limites para Deus. E há outros momentos na nossa vida que nós botamos obstáculos em tudo. Nada dá. Tudo é difícil. Por quê? Porque perdemos a paixão. Perdemos a alegria. Sabe, queridos, quando nós estamos apaixonados, não, a gente acha lugar na nossa agenda. A gente modifica a nossa agenda para servir, para se entregar, para se envolver. Porém, quando nós perdemos essa prática, e aqui hoje eu quero falar para você, amor dentro do contexto bíblico não é um sentimento. Amor é uma prática, é uma atitude. Porque aquele que nos amou, ele teve uma atitude. E qual foi a atitude dele? Ele entregou o seu próprio filho. E o seu próprio filho se entregou. Ou seja, é uma atitude. Ele não é um sentimento. Ele não é uma coisa metafórica. Ele não é uma coisa intangível. Há muita gente que diz: eu amo a Deus. E o que você faz por esse amor? O que você tem feito por esse amor? O que você tem feito que diz que você ama a Ele? Que envolvimento você tem tido com aquilo que Ele tem desejado? Ele diz: se vocês me amarem, vocês vão fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Quem ama, tem atitude de fazer algo. Então veja, esse é um momento que nós precisamos entender que a presença de Deus, ela não tem a ver só com o fato dele estar presente, mas de eu percebê-lo que ele está presente. Porque ele está dizendo: eu caminho no meio da igreja, mas nem toda a igreja percebe que eu estou lá. Eu vou repetir: eu caminho no meio da igreja, eu estou no meio da igreja. Veja que nessa igreja, nesse momento, ele não está fora. Só que chega um momento na igreja de Laodiceia que ele já não está mais nem dentro, ele está fora dizendo: ei, posso entrar? Porque se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. Nesse momento ainda ele está dizendo: eu estou no meio da igreja. Mas se a igreja continuar por tanto tempo sem perceber a presença dele, sem se envolver com ele, daqui a pouco ele está fora e outras coisas estão dentro. Daqui a pouco ele está fora e outras coisas estão dentro de nós. Porque a igreja não é um prédio. A igreja somos nós. O que está dentro de você, a presença dele tem sido real na sua vida? A comunhão com ele tem sido real na sua vida? Por que que muitas vezes, apesar de aparentemente estar tudo bem, nós estamos deprimidos, oprimidos, sem vida, sem alegria? O que está trazendo essa falta de paz? O que está trazendo essa falta de segurança? Talvez ele já não tenha sido percebido por você. A intimidade se transformou numa obra mecânica, numa coisa mecânica. Talvez você venha a um culto e você se senta como um robô e você diz: agora vai fazer a abertura, agora vai cantar isso, agora vai fazer aquilo, como se você tivesse vindo assistir alguma coisa e não mergulhar para adorar e servir o nome dele. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença, porque ninguém está aqui para preparar um programa para agradar você. A liturgia é apenas uma forma de nós nos conduzirmos. Não é para agradar você. Não é para fazer. Você deveria estar aqui mergulhando em Deus, independente de qualquer coisa. Na verdade, nós não precisaríamos estar aqui instigando você: agora dê um aplauso, agora dê um glória a Deus, agora faça isso, porque isso deveria ser já resultado de um coração transbordante. Eu não consigo entender que eu venha para um culto e na hora do louvor eu fico sentado olhando para as coisas. Eu
não consigo, porque eu só consigo perceber que esta pessoa não percebeu que Jesus está passando aqui no meio, e a glória dele está conosco, e nós precisamos nos resgatar e nos restaurar. Nós precisamos. Como nós vamos viver essa plenitude? Como nós vamos entender essa plenitude, se Ele está caminhando no nosso meio, e nós estamos dormindo? Como? Então, nós precisamos despertar, porque não é por isso, não é exatamente a palavra que eu quero colocar, não é de se admirar que muitos filhos de Deus estão vivendo angústias sem ter problemas aparentes. Muitos filhos de Deus estão vivendo angústias sem terem nada aparente. E muitos estão sucumbindo diante das lutas. Mas tem um povo que já percebeu que Ele está aqui, Ele participa da nossa vida. Tem um povo que resolveu se colocar como Esmirna, como perfume que perfuma os mortos. Tem um povo que resolveu, mesmo sendo esmagado, perfumar quem o esmaga. Há um povo que, mesmo não tendo força, não negou o nome dele, e tem sido olhado por ele de uma forma toda especial. Há um povo que uma porta está se abrindo, que ele abriu e ninguém vai fechar, porque não tem força, mas a força daquele que nos fortalece colocou uma chave na mão desse povo, que vai abrir e ninguém vai fechar, e vai fechar e ninguém vai abrir. Então é isso que nós precisamos entender. Olha o que o Senhor está dizendo: eu sou o seu redentor, aquele que te redime. Essa palavra redimir significa comprar de volta. Eu sou aquele que comprou você, Dani. Eu sou aquele que comprou você, Caio. Eu sou aquele que comprou você, Lígia. Eu sou aquele que comprou você, Bruna. Eu sou aquele que comprou você, Patrícia. Eu sou aquele que comprou você, igreja. Eu sou o seu redentor. Em outra palavra, nesse próprio capítulo, ele diz: eu dei o Egito por causa de vocês. Eu paguei o preço mais alto por você, Chagas. Eu sou o redentor de vocês. Eu sou Deus que ensina vocês o que é melhor para vocês. Você quer aprender de Deus? Ou você quer aprender dos influencers que tem por aí? Sabe, queridos, incrível como a Bíblia não muda. E quando o apóstolo Paulo está falando no capítulo 4 de 1 Timóteo, que nos últimos dias, as pessoas dentro da igreja, não é o mundo, é dentro da igreja, teriam comichões nos ouvidos, por não quererem ouvir a sã doutrina, porque estão cheios de mestres para falar aquilo que querem ouvir. Meu Deus! E sabe, queridos, a gente precisa nesse momento entender que essa verdadeira paz, ela vem não pela consciência de saber que Ele está, mas pelo envolvimento com aquele que está no nosso meio. O envolvimento com aquele que está conosco, o envolvimento com aquele que está com a gente. Sabe, queridos, eu saí daqui para um tempo de descanso, e o dia que eu cheguei em Araguaína, no dia que eu cheguei, nós estávamos programados para ir todo mundo para a praia. O meu irmão, que é médico, foi diagnosticado com Covid. E foi um pavor. Por quê? Porque o meu irmão, que é dentista, na segunda-feira fez uma cirurgia na boca desse irmão que foi diagnosticado como com Covid.
Os filhos dele estavam junto com todo mundo lá, foram nos receber. Eu cheguei exatamente nesse momento. E aí, nesse momento, eu percebi que a presença de Deus é o que muda a nossa história. Naquele momento, a família ficou extremamente abalada. Todo mundo abalado. O meu irmão, que é médico, vira para mim e diz: eu quero que você me trate. Eu falei: eu só sou veterinário por enquanto. Mas, só para você entender, naquele tempo que eu saio daqui, que a gente viveu aqui, eu chego lá e eu enfrento as mesmas coisas. E eu fiquei me perguntando. Então, naquele momento, eu precisava tomar decisões. Nós já estávamos com o hotel pago, nós já estávamos com tudo pronto. E eu falei: queridos, ninguém vai viajar. Vamos ficar todos. Deus tem um propósito conosco. 2 dias depois, a esposa do meu irmão também estava infectada. E ali nós fomos cuidando da família. E Deus foi nos dando tempo tão precioso, tão maravilhoso. E eu entendi que o que Deus queria era que nós estivéssemos ali para resgatar a família. Porque tivemos tempo como nunca tivemos. Tem um sobrinho meu que é um homem de Deus, estava completamente afastado das coisas de Deus. E nesse tempo ele se voltou para o Senhor. Voltou de todo o coração. Daqui uns dias ele vai vir para cá, que ele está fazendo uma pós-graduação aqui em São Paulo. Ele vai estar vindo para cá. E ele dizia: eu tenho saudade das coisas de Deus. E todo mundo olhava para ele como uma pessoa, porque ele se afundou. E ali, a gente foi trazendo ele para perto, compartilhando de coisas espirituais. Ficávamos até 1h da manhã ali, tocando, conversando. E a verdadeira paz se manifestou, mesmo com meu irmão doente, a minha cunhada doente, a apreensão de todo mundo, porque meus pais são de idade, e isso tudo rodou ali, e trazer paz para aquele ambiente. Manhã ali, tocando, com essa consciência de que Deus está presente. E a verdadeira paz. E sabe, queridos, eu descansei. E descansei trabalhando. Porque o verdadeiro descanso. Eu achei que eu precisava de uma viagem para fazer nada. Até você mesmo falou: Samuel, não vai fazer mais nada. Eu preguei quase todo dia lá. Quase todo dia. Eu descansei. Sabe por quê, queridos? Não tem coisa melhor do que a consciência de que Deus está presente. Meu irmão estava apavorado, porque ele pegou Covid entubando uma pessoa. O médico amigo dele, que pegou no mesmo dia dele, foi transferido aqui para São Paulo, está quase morrendo. O outro médico amigo dele morreu. Mas na quarta-feira, eu estava voltando, meu irmão já estava de alta. Ontem, na sexta-feira, ele já voltou a trabalhar. A esposa dele estava de alta. Nada aconteceu com ninguém, para a glória do Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, queridos. Sabe, é a presença do Senhor. É essa presença gloriosa dele. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. É isso que Deus quer trazer com as nossas vidas, para encontrar socorro no meio dessas trevas. A primeira coisa que você precisa é não perder a visão de que Deus é o Senhor. No capítulo 48, versículo 17, ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não perca a visão. Agora, Lígia, sabe quem é o Senhor da nossa vida? É aquele que nos provê. Só se torna Senhor quem nos provê. Ele é o meu provedor. Ele proveu a minha vida. Ele me redimiu. Ele me proveu, Moisés.
porque Ele me deu vida, Ele me proveu porque Ele me deu alegria, Ele me proveu porque Ele me deu esperança, Ele me proveu porque Ele é que me sustenta, Ele me proveu porque Ele é que me faz acordar todos os dias, Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu provedor, e eu não posso viver de outra forma a não ser confiando nele. Se eu não tiver essa consciência, quando faltar dinheiro, eu vou me desesperar. Por quê? Porque Ele não é o meu Senhor, é Mamon. E sabe quem fala para vocês aqui? Quem sabe o que é viver com abundância e com necessidade. Então, eu sei o que é não ter, eu sei o que é faltar tudo, mas eu sei que mesmo faltando tudo, nunca me faltou o Senhor, porque Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. E eu descobri nessa caminhada que o salmista não está falando de nada, porque mesmo Deus estando presente, muitas coisas faltam, mas por Ele não me faltar, eu vou ter pastos verdejantes e águas tranquilas e alegria numa mesa diante dos meus adversários. Ele não me faltará. Mesmo quando a dor chega, Ele não me falta, Ele é cura para a minha vida. Não perca a visão de que Deus é Senhor. É preciso confiar no Deus que é Senhor. O Deus que é Senhor, Ele diz no capítulo 40, o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda terra, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tem alguém cansado? Tem alguém sem força? O Deus eterno vai revigorar você. É Ele que nos revigora. No capítulo 41, versículo 13 de Isaías, ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, quem o segura pela mão direita e lhe diz: não tenha medo. Diga bem alto: não tenha medo. Diga em nome de Jesus: espírito de medo, solta a minha vida agora, porque o meu Deus já segurou nas minhas mãos. É Ele que me segura. No capítulo 41, versículo 10, ele diz: por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Não tenha medo, pois eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, porque eu vou lhe fortalecer, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe segurar. Quantos aqui já tiveram essa experiência de nos momentos mais difíceis da sua vida ter sido fortalecido, ajudado e segurado pelo Senhor? Dê um aplauso bem forte ao Messias, porque Ele não mudou, Ele não mudou. Quem muda somos nós. Por isso Ele está dizendo: ei, eu sou aquele que anda no meio da igreja, eu sou aquele que anda no meio de vocês. Volta à prática das primeiras obras. Eu não mudei, mas vocês mudaram. Vocês já não me percebem. E se vocês continuarem não me percebendo, daqui a pouco eu estou lá fora, como na igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo agora, pastora Cláudia. A igreja que está tão abastada de si mesmo. Tem ouro, tem colírio, tem roupa, e não sabe que está cego, pobre e nu, porque o Senhor está lá fora. Mas Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Quantas vezes usaram essa palavra para evangelizar, mas não tem nada a ver de evangelismo. É Deus querendo, é Jesus querendo entrar de volta na sua igreja, é Jesus querendo entrar de volta no seu coração, é Jesus querendo entrar de volta no lugar que um dia foi dele, no lugar que um dia foi dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, olha que coisa tremenda. Ontem eu falava com a Lu, ninguém pode apostatar de Cristo. A palavra apostasia é a mesma palavra para divórcio. Ninguém, nenhum filho de Deus, a igreja não consegue divorciar de Jesus. Por quê? Porque Ele não dá a carta de divórcio.
mesmo que ele fique lá fora, ele vai ficar batendo para dizer: eu quero entrar, deixa eu entrar, porque quando eu entrar, eu vou fazer uma festa dentro de vocês. Eu vou fazer uma festa com vocês. As pessoas podem até apostatar da fé, pastor Moisés, mas de Cristo ninguém se apostata. Ninguém apostata. Sabe por quê? Porque Ele não deixa. É Ele que não deixa. Para encontrar socorro em meio às trevas, aprenda com Deus, através de cada acontecimento. Versículo 48, ele diz: aquele que te ensina coisas úteis. Sabe, queridos, a gente tem que parar de aprender tanta inutilidade. A gente tem que parar de aprender tanta inutilidade. Interessante que alguém conta uma piada perto da gente, não precisa contar duas vezes, no outro dia você já está repetindo ela. Coisas inúteis que aprende com tanta facilidade, mas o Senhor está dizendo: ei, preste atenção, porque eu quero lhe ensinar algo útil na vida de vocês. Ontem eu estava conversando com o Benjamin, e ele me surpreende a cada momento, como ele aprende olhando. E Benjamin recebeu presente lá dos tios, da avó, em dinheiro para comprar o que ele queria, e ficou uma parte do dinheiro dele comigo. E ele é aquela coisa, se ficar dinheiro ele cobra mesmo: papai, não vai gastar meu dinheiro, hein? E aí ontem eu falando com ele, eu disse: filho, ainda ficou R$100 seu comigo. Ele falou: 100 não, 110. Falei: é verdade, 110. Falei: o que você quer? Você quer que o papai faz um pix para a mamãe e aí você compra o que você quer? Ele falou: não, papai, eu quero que fique dentro do seu carro. E eu não entendi o que ele estava falando. Eu falei: como, filho? Para quando você chegar, a gente ir na Maré, para você comprar seu presente? Não, papai, quero que fique no seu carro. Sabe, papai, eu quero que você troque esse dinheiro em notas pequenas e deixa dentro do seu carro, porque quando eu chegar, eu quero fazer igual você faz. Eu quero pegar esse dinheiro para entregar para as pessoas no semáforo que estão precisando. Uau, eu falei: filho, ele falou: papai, eu estou falando isso de todo o meu coração, é o que eu quero fazer. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, querido? Amados, o meu filho está abrindo mão do presente dele para abençoar outra pessoa. Aprenda o que é útil. Aprenda o que é útil. E esse menino de 8 anos, Deus tem usado ele para me dar lições. Para me dar lições. Então, é tão lindo quando você aprende aquilo que é útil. E Deus diz: eu estou ensinando vocês. No ensino de Deus nos tornamos fortes para encarar as dificuldades e até os desastres da vida. Com uma cabeça dessa, essa criança tem tudo para crescer livre, e o diabo não vire a ser aquele que atormenta a vida dele, dizendo que é senhor da vida dele, porque ele está aprendendo o que é útil. Ele está aprendendo a repartir, a entregar, a abençoar, porque ele ouviu um dia, eu falei: bem, mas eu ouvi o senhor falando, pai, no culto, que o senhor ia exercer justiça. Eu quero também fazer justiça. Lembra que eu falava de sedacar? A gente não se dá conta que eles estão prestando atenção. E um dia ele viu o dinheiro dentro do meu carro. Ele falou: e para que esse dinheiro? Eu falei: papai, deixa esse dinheiro, porque sempre no semáforo tem alguém precisando. E eu quero repartir, eu quero exercer justiça. Então, nós precisamos entender que esse ensino, ele nos faz fortes. Em Tiago 1,3 diz que a prova da minha fé produz perseverança. A prova da minha fé. Em Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
há um propósito na sua vida que é maior do que os seus prazeres, que é maior do que as suas vontades. Há um propósito na sua vida que é maior do que a sua própria vida. Para cumprir esse propósito, nós nascemos. Para cumprir esse propósito, nós estamos vivos. Para cumprir esse propósito, Deus nos livrou de tantas coisas. Eu não posso viver longe desse propósito. Pare e pense. Quantas vezes você já teve vontade de morrer, de tirar a sua própria vida, e Deus não permitiu, porque o propósito na sua vida é maior do que a sua própria vida. E tudo que está acontecendo na sua vida é para lhe fazer forte, é para lhe fazer uma pessoa dependente de Deus, é para lhe fazer um vencedor, uma vencedora, para fazer você aquele e aquela que cumprirá cabalmente a vontade de Deus nesses dias. Para encontrar socorro em meio das trevas, saiba que Deus te guia pelo caminho certo. 48 de Isaías, versículo 17 diz: e te guia pelo caminho que deves andar. Não é te guiar por um caminho, é pelo caminho certo. A única maneira de chegar ao destino certo é andar pelo caminho que Deus traçou para você. Israel queria sair do Egito pela primeira estrada que eles encontrassem, mas Deus tinha um caminho certo para eles, e o caminho certo para eles passava pelo Mar Chaga, porque aquele caminho que era a saída deles era a sepultura para aqueles que lhes perseguiriam. Uau, olha que coisa tremenda. Deus está dizendo: eu tenho um caminho certo. E sabe, Marisa, o caminho certo muitas vezes pode parecer um absurdo, porque ninguém nunca ouviu falar, até aqueles dias, hoje a gente ouviu falar, ninguém nunca ouviu falar que tem caminho no meio do mar. Mas Isaías 35, a palavra do Senhor diz: eu abrirei um caminho aonde nunca existiu, e eu vou colocar um rio no meio do deserto de vocês. Eu tenho um caminho. Confia no Senhor. Não tenta ir por qualquer caminho, porque por qualquer caminho o inimigo te alcança, mas pelo caminho que o Senhor abre. Sabe o que ele diz na sua palavra? Ele fala algo muito tremendo. Esse caminho chamado caminho de santidade, nem o louco vai errar esse caminho, mas o ímpio, o imundo, não passará por esse caminho, porque esse caminho é o caminho para os redimidos do Senhor. Já chegaram aqui os redimidos do Senhor? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu sou o seu Deus, o seu Redentor. Então esse é um caminho para aqueles que Deus redimiu, para aqueles que Deus redimiu. A única maneira de nós chegarmos ao destino certo é andar pelo caminho que Deus traçou. Veja como Ele está te guiando o tempo todo no caos. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Isaías 43, 2. Ele guiou o seu povo durante 40 anos no deserto. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo à noite. Ele vai te guiar continuamente. Isaías 58, 11 diz: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltarão. Aleluia. Esse é o Deus que está nos guiando. Martim Lutero diz: eu não conheço o caminho por onde Deus me conduz, mas eu conheço muito bem aquele que me guia. Eu não conheço o caminho, mas aquele que me guia, eu conheço, e que você possa conhecê-lo cada dia mais, porque esse conhecimento da verdade, que é Jesus, vai libertar a sua vida de todo mal. A verdade nos liberta, porque a verdade é o próprio Senhor Jesus. Olha que interessante, para terminarmos, quando pegaram aquela mulher em adultério, trouxeram ela para ser apedrejada, e trouxeram aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, e aí? Apedreja ou não apedreja ela? E Jesus começou a escrever, porque Jesus, ele não faz nada, ele não faz nada à toa, ele sempre faz algo com propósito. Deixa eu falar algo na sua vida: sempre que Jesus atuar na sua vida tem um propósito, amém, queridos?
Eu creio, pastor Moisés, que ele estava escrevendo Levítico 20:10. Porque lá em Levítico 20:10 diz que o homem e a mulher que forem pegas em adultério deverão ser mortos, apedrejados. Por que trouxeram só a mulher? Era como se Jesus estivesse escrevendo ali e eles viram, e Jesus perguntar: se alguém de vocês não estiver cometendo pecado agora, atira a primeira pedra. Uau! A verdade veio, e aquela mulher foi libertada pela verdade, sem quebrar a lei. A verdade libertou aquela mulher. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento, a verdade que apareceu libertou aquela mulher, e Jesus disse: aonde estão aqueles que iam te apedrejar? Foram embora. Jesus disse: eu também não vou te apedrejar. Vai, não peque mais. Cadê o homem que estava adulterando? Como que uma mulher pode adulterar sozinha? Como que pode ser pega em flagrante sozinha? Então ali havia o quê? Um pecado. E pelo pecado muita gente tem julgado as pessoas dentro da igreja. Mas eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã. A verdade, quando nós nos encontramos com ela, porque conhecer a verdade é intimidade com Cristo, ela vai libertar a nossa vida, a vida de cada um de vocês. E eu quero concluir. Você pode viver em paz, a despeito de toda a tribulação que nós estamos vivendo na nação e no mundo. Isso é possível, porque Deus é o Senhor, Ele é Adonai das nossas vidas. É possível porque Ele te ensina em cada acontecimento. Ele ensina você no caminho certo. É possível porque Ele te guia no caminho da vida. Que essa noite, essa manhã, cada um de nós possamos tomar uma decisão. Ele já está aqui no meio de nós, e eu não posso viver mais como se Ele não estivesse aqui. Ele está na minha vida. E hoje, Senhor, eu quero meus olhos abertos, o meu coração quebrantado. Eu quero voltar à prática das primeiras obras, em nome de Jesus.